Oi, narizinhos, hoje eu vou falar do tempo que passa. Vou falar de um assunto que é muito delicado para as pessoas que colecionam perfumes, as pessoas que têm um perfume de predileção, que compram, que só usam em ocasiões especiais e têm medo que ele se altere com o tempo. Hoje a questão é, um perfume estraga ou não estraga? Mas primeiro, a vinheta. Estragar. Eu acho essa palavra curiosa, então eu fui procurar os sinônimos para esta palavra. Apodrecido, arruinado, passado, vencido, deteriorado, inutilizado, escangalhado. Tá, mas eu acho que estragar não é o caso de um perfume, porque perfume não é medicamento, ou seja, medicamento quando vence, convém que você não tomar, especialmente se for um antibiótico, porque ele vai perder o seu espectro de ação, não vai matar tantas bactérias como a gente gostaria. Um perfume não é um alimento. O alimento, quando estraga um leite, por exemplo, quando passa do ponto, ele fica azedo. Uma carne pode apodrecer. E isso não é bom, não é saudável comer comida estragada. Mas o que acontece com o perfume é que o perfume envelhece. É o tempo, é o sol, é o calor, é a umidade, é o ar que vão provocar uma oxidação no perfume. Por que o perfume oxida? A natureza é a mestra e é a nossa inspiração. A gente observa na natureza e vê as flores brotam, florescem, desabrocham, murcham, secam e muitas delas têm uma semente que vai gerar uma nova planta que vai brotar, florescer, desabrochar, fecha-se um ciclo, abre-se outro ciclo. Quando a gente compra limão, laranja, tangerina em casa, a gente sabe que precisa consumir rapidamente, porque senão a fruta fica passada. Para criar as fragrâncias, o perfumista usa muitos produtos naturais oriundos do reino vegetal. Mas, ao contrário do que acontece com os produtos naturais, essas essências, esses óleos essenciais, absolutos e resinas, enfim, eles têm uma durabilidade maior do que a fruta, do que a flor, do que a planta. Mas eles não duram para sempre. Estocagem e conservação de produtos naturais. Numa casa de fragrância, onde os perfumes nascem e onde moram os perfumistas, digamos assim, a maioria deles, a gente tem na produção uma sala fria, como se chama. E nessa sala fria, a gente guarda os produtos que são mais delicados, os naturais, os absolutos de flores, que são caríssimos, os óleos essenciais cítricos, como o limão siciliano, por exemplo, que a maioria é importado, pouco tem de limão siciliano aqui no Brasil. Especialmente os importados, a gente precisa manter uma quantidade não muito grande e precisa cuidar para que durem bastante, porque senão eles se oxidam. Do que é feito um óleo essencial? Um óleo essencial, ele é composto de centenas de moléculas. Os cientistas estudam os óleos essenciais, a composição dos óleos essenciais, tentam identificar cada molécula e tentam sintetizar as moléculas. Foi a partir daí que apareceram as primeiras moléculas sintéticas. A maioria dessas moléculas são ou álcoois ou aldeídos e cetonas. O que quer dizer isso? Química orgânica. Por isso que um perfumista precisa pelo menos ter simpatia pela ciência e pela química. Mas não precisa pirar com isso, é só para citar que os aldeídos são mais sensíveis à oxidação do que as cetonas. Resumindo, até as moléculas sofrem oxidação. Por isso que o perfume oxida. Por isso que na casa de fragrância a gente precisa guardar essas matérias-primas num lugar que não seja muito quente, que a temperatura não seja alta, que seja fresco, enfim, bem tampado para que elas não se oxidem. Então esse perfume, essa essência vai para um frasco junto com água e álcool, vira uma colônia, o perfume que você gosta, com um rótulo e com uma caixinha. E esse perfume também é sensível à oxidação. Calma! O tempo é inexorável, mas tem coisas que você pode fazer para retardar o processo. Não deixe o seu perfume no banheiro. A gente gosta de deixar no banheiro, na penteadeira, digamos assim, porque o frasco é lindo e a gente quer ver o frasco, a gente quer que as pessoas vejam o frasco, mas isso não é bom para o perfume. É péssimo. Você sabe o que a gente costuma fazer nas casas de fragrância? A gente tira o perfume do frasco, coloca num frasco âmbar, bem
tampado e deixa na geladeira. E o frasco vazio a gente deixa na vitrine, para ter como referência de embalagem, de designer, etc. Compre frascos de perfume menores, com menor volume. Porque quanto maior o frasco, mais você demora para consumir. Você vai usando o frasco e vai aumentando a câmara de ar dentro do frasco. E esse espaço de ar vai acelerando a oxidação do perfume. E para proteger da luz, mantenha o perfume na sua caixinha original. Fechar muito bem o frasco do perfume. Tem um outro detalhe que é fundamental, é o tipo de tampa. Antigamente, as tampas eram de rosca. Eu tenho aqui comigo um frasco bem antigo, inclusive o perfume já se acabou. É quase um frasco de colecionador. Ele foi feito pelo Boticário quando ele inaugurou o espaço Perfume na Faculdade Santa Marcelina, que era aqui nas Perdizes. Esse frasco ele tem uma tampa que é de rosca. Na verdade, ele tem um plastiquinho, então ele veda super bem. Com esse tipo de embalagem, o perfume é aplicado na pele, no colo, atrás da orelha, com os dedos ou com a própria tampa. É um gesto bonito, mas isso ajuda a oxidar o perfume. Aqui eu tenho um frasco de um perfume chamado Citrus da Febo, que eu gosto muito, que é uma nota cítrica com impressão um pouco chipre. E ele tem uma válvula pump. É excelente porque ela não encosta na pele, então eu posso passar quanto perfume eu quiser. Mas mesmo com essa válvula pump, se eu fico muito tempo sem usar o perfume, eu preciso, antes de usar, dar uma aspergida. Para quê? Para lavar essa válvula, tá vendo? O perfume fica preso aqui e fica preso na válvula. Então eu vou eliminar esse perfume que ficou parado e ficou oxidado. Você sabia que tem famílias olfativas mais resistentes à oxidação? O tipo de família olfativa determina se o perfume é mais ou menos sensível à oxidação. As notas mais frescas, as notas cítricas, os florais mais frescos, mais leves, são mais sensíveis à oxidação do que as notas orientais, ambaradas, florais mais pesados, notas de madeira, notas fougère, por exemplo. Os cítricos são mais delicados. Resumo da ópera: um perfume não estraga, o perfume se oxida. Como é que eu posso saber se eu posso ou não usar um perfume? O critério é seu. Se você cheirar e achar que está ok para você usar, você usa. De maneira geral, as primeiras notas podem estar distorcidas, podem estar oxidadas, mas logo depois o perfume começa com um corpo e fundo e, às vezes, bastante preservada a ideia criativa, então não tem problema nenhum. Vai fazer mal para minha pele? Pouco provável, mas na dúvida faz aquele teste de sensibilidade, passa um pouquinho na pele e vê o que acontece. Pode passar na roupa também, ou perfumar o armário, enfim, que também não vai ter perigo nenhum. Vamos lá, manter em um local fresco e seco, longe do calor, longe da umidade, protegido do sol, protegido da luz artificial também. Frasco muito bem fechado. Manter longe do sol e do calor é uma dica que vale para todos os produtos que tenham perfume, ou seja, loção cremosa, shampoo, desodorante. Se a gente deixa na janela do banheiro batendo luz solar, ou esquece um creme no carro, enfim, quando você volta para ver, às vezes o creme mudou de cor, ou ele ficou separado, o perfume, então, coitado, é muito penalizado, porque o próprio produto se penaliza. Então, se você quer que as coisas durem mais, é bom conservar longe do sol e do calor. Volto a dizer, o perfume evapora, o tempo passa, a vida passa e nós não somos eternos. Aproveite o dia, use o seu perfume. E se por acaso quiser fazer uma estocagem, frasco pequeno, no escuro, no fundo do armário. E divirta-se.